Vamos orar pelo Jales? Estenda a sua mão. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado por esse tempo que estamos aqui na Tua casa para louvar e adorar o Teu nome, para estar em comunhão contigo, com nossos irmãos. Obrigado, Pai, por esse tempo. E obrigado pela vida de cada um aqui, Senhor, que chegou. E nós agora queremos colocar diante do Senhor a vida do Jales, Pai, que vai trazer, ó Deus, uma porção da Tua palavra, Senhor, à Tua igreja. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos orar por nós. Abre o nosso coração, Senhor. Nos ajude a termos, ó Deus, o solo, Senhor, do nosso coração como uma terra fértil, preparada, Senhor, para receber a ministração da palavra do Senhor. E em nome de Jesus, que ela venha, Senhor, e não volte vazia, mas produza em nós o fruto necessário. E usa a vida do Teu servo, Jales, Pai, para falar, ó Deus, a nós através da palavra do Senhor, através do Teu Espírito, Pai, em nome de Jesus, dando a ele sabedoria que vem do céu e não, ó Deus, ideias que vêm de homens, mas usa, Senhor, a vida do Teu servo através, Senhor, do estudo, da preparação que ele fez, Pai. Usa, Senhor, a vida do Teu servo, Senhor, e ministra os nossos corações com liberdade nessa noite, Pai. Estamos aqui, queremos ouvir Tua palavra. Nos ajude a estarmos atentos, ó Deus. Manda embora todo o sono, toda a distração, em nome de Jesus. Nos ajude, ó Deus, a ouvir, aprender e, ó Deus, a absorver tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amém? Queria saudar a amada igreja com a paz do Senhor nessa noite, amém? Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, né? Para você chegar aqui hoje, você precisava de muita fé. E eu ajudo do Espírito Santo, do Pai, do Filho, empurrando você, amém? Olha, glória a Deus, amém? Primeiramente eu queria desejar Feliz Dia das Mães para todas as mães, né? Que estão presentes aqui, que estão nos assistindo, que vai assistir depois. Que Deus abençoe cada um de vocês, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu não vou trazer palavras sobre mães, mas eu vou trazer uma palavra que vai tocar no seu coração e Deus vai abençoar você, Deus vai abençoar a sua casa e a sua família, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor em Gálatas capítulo 1, para a gente não perder tempo, porque nós ainda temos programações, né? Eu peço atenção de 20 minutos, no máximo 25 minutos da sua atenção nessa noite. Por quê? Porque nós sabemos que o mês de maio é o mês da família, certo? Onde muitas igrejas preparam para falar sobre família, sobre casa, sobre relacionamento, né? Então também nós preparamos aqui, durante esse mês também, para falar um pouquinho sobre família. Mas eu não vou falar sobre família hoje. Vou falar aquilo que você e eu também precisamos ouvir da parte de Deus, né? Só para a gente distrair um pouquinho, essa semana eu estava ouvindo uma pregação sobre família, né? Aí o pastor então citou um caso que aconteceu nos Estados Unidos sobre um homem que não estava mais aguentando ficar perto da sua mulher, da sua esposa, né? Aí então ele também não queria separar dela. Então ele teve uma ideia. Ele falou assim: eu vou cometer um crime, aí a polícia vai me prender e o juiz vai me julgar. Assim eu vou ficar preso, vou ficar 1 mês, ou 2 meses, ou 1 ano longe da mulher. Olha a ideia do cara. Aí então ele assaltou um banco, lá nos Estados Unidos. Assaltou um banco. Aí ele pegou o dinheiro e ficou sentado na calçada esperar a polícia chegar para prender ele. Certo? E quando a polícia chegou, prendeu ele, levou ele à delegacia, né? Aí ele falou assim: agora eu vou ficar 1 mês, 1 ano, 6 meses longe da mulher, porque eu não aguento mais olhar para essa mulher. Acredita que o juiz deu a sentença para ele, a sentença domiciliar para ele ficar em casa? Aí eu vi essa reportagem, eu comecei dando risada. Você pode colocar no Google, você vai ver essa reportagem aí, né? Aí a sentença dele foi condenação domiciliar, vai pagar penas em casa. Só para não fugir, para não ficar longe da mulher, amém? Glória a Deus. Só para a gente distrair um pouquinho aqui, para a gente poder continuar aqui na palavra do Senhor. A minha palavra está baseada um pouquinho sobre a história do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é considerado o maior apóstolo para alguns do Novo Testamento, certo? Do Novo Testamento. E o apóstolo Paulo escreveu 60% do Novo Testamento. Né? Ele foi um homem que foi usado tremendamente nas mãos do Senhor.
para onde o apóstolo Paulo passava, a Bíblia vai nos ensinar, vai mostrar para nós que onde o apóstolo Paulo passava, o demônio era expulso, a vida chegava, as trevas davam lugar à luz, a morte dava lugar à vida, as mentiras davam lugar à verdade. Presta atenção. As mentiras davam lugar à verdade, a morte dava lugar à vida, as trevas davam lugar à luz, porque o Senhor estava com ele. O Senhor estava com ele. Para que o Senhor esteja com o apóstolo Paulo, ele precisava obedecer a palavra de Deus, os princípios de Deus na sua vida. Por isso que a minha mensagem nessa noite está baseada justamente na vida do apóstolo Paulo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo era um homem guiado pelo Espírito Santo de Deus. Se nós queremos fazer a diferença nessa terra, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós só seremos transformados mediante a palavra e a atuação do Espírito Santo em nós. O que eu e você precisa é o agir de Deus na nossa vida. Então o apóstolo Paulo, aonde ele passava, as trevas davam lugar à luz, e o Senhor operava na sua vida, e a palavra do Senhor diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Agindo o Senhor nessa noite na sua vida, e Deus está dizendo para mim e para você, que o Senhor vai operar na sua vida, ninguém vai impedir, treva nenhuma tem força sobre a sua vida, porque você e eu fomos comprados pelo Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor. Por isso que o tema da minha mensagem nessa noite, fé para seguir em frente. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e fala assim: siga em frente. Siga em frente, fala para essa pessoa, né? Siga em frente, não é verdade? Porque tudo nessa vida aparece para nos atrapalhar, para nos parar, para fazer nós retroceder. Mas a palavra de Deus para mim e para você: siga em frente. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor, então, Gálatas capítulo 1, para nós podermos seguir em frente. Gálatas capítulo 1, versículo 17 e 18. Olha que diz a palavra do Senhor. Guarde bem no seu coração. Gálatas capítulo 1, versículo 17 e 18 diz assim: tampouco subi a Jerusalém para ver os que eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e tornei a voltar a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente. Estive com ele por 15 dias. 15 dias. Então, fé para seguir em frente é a fé que leva eu e você a se preparar para o futuro. Glória a Deus, né? Fé que leva eu e você a se preparar para seguir em frente. Por que nada parou o apóstolo Paulo? Paulo não foi de qualquer jeito servindo a Deus. Paulo não se converteu no dia seguinte, partiu, começou a fazer a obra no missionário. Não, Paulo se preparou, se dedicou, ficou diante do Senhor por 3 anos antes de fazer a sua primeira viagem missionária. Ou seja, para eu e você seguir em frente, nós precisamos se preparar para o futuro, porque Deus tem coisas grandes para fazer na nossa vida. Então Paulo se recolheu, depois que ele se converte, no Atos capítulo 19, Paulo encontra o Senhor Jesus. Paulo então fica cego, né? E Deus fala com um homem chamado Ananias. Ananias vai até Paulo, orou sobre Paulo. A Bíblia diz que as escamas caiu dos olhos de Paulo. Ele depois comeu, ele se recuperou as suas forças, ele saiu pregando o evangelho. Depois ele se retirou, ou seja,
Deus levou Paulo a um tempo a sós, a um tempo de trabalho, a um tempo de tratamento, ao tempo de mudança, para poder avançar. Se nós queremos avançar nessa vida, nós precisamos se preparar. Se nós queremos que Deus operar coisas grandes na nossa vida, nós precisamos se preparar. Não é de qualquer jeito, não é como eu e você queremos, mas é de acordo com a vontade do Senhor. E quando nós andamos conforme a vontade do Senhor, nada nessa terra vai nos parar, porque o Senhor já declarou palavra de vitória sobre a nossa vida, e recebe essa palavra em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, para nós seguirmos em frente, nós precisamos se preparar para o futuro. Nós não podemos seguir de qualquer jeito. Nós não podemos avançar de qualquer jeito. Nós não podemos dizer, olha, é assim tem que ser. Não, mas Paulo nos ensina que nós devemos se preparar. Paulo se preparou, Paulo se dedicou tempo, Paulo se curvou diante do Espírito Santo, diante de Deus. Paulo se rendeu aos pés do Senhor. Queridos, em nome de Jesus, em Provérbios capítulo 21, versículo 5, diz assim: planos bem elaborados leva a fartura. Ou seja, você precisa se preparar, você precisa olhar o que está acontecendo, você precisa levantar a sua cabeça, ver o que está acontecendo, planeja, se organiza, se prepara, se dedica, busca, se consagra, porque Deus está esperando o tempo certo para agir na minha vida e na sua vida, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Alguém pode pegar uma água para nós aí? Que a garganta já está indo embora. Então Paulo se retirou, se preparou, dedicou a sua vida à preparação. Então nós precisamos aprender assim também com Paulo, se preparar, se organizar, se planejar, né? E nós brasileiros, a gente não gosta de planejamento, né? Nós não planejamos. A gente não planeja para casar, não planeja para ter filho, não planeja para a vida acadêmica, não se planeja, não. Vai levando a vida de qualquer jeito. O que vai acontecer no caminho, pronto. A gente não se organiza, não se prepara, não se dedica, não é verdade? Não se dedica, e nós levamos a vida de qualquer jeito. Então a Bíblia nos ensina, você que é mãe, pai, você que tem seus negócios, você que é funcionário, se prepare, se organiza, se planeja, coloca a sua vida diante do Senhor, em nome de Jesus. Se prepara financeiramente, se prepara academicamente, se prepara espiritualmente, se prepara emocionalmente, porque Deus vai operar na sua vida. E quando você se preparar, e Deus vai dizer, agora chegou o tempo de operar, de agir, de avançar, de conquistar, de destruir, e nada nessa terra vai nos parar em nome de Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor, né? Só para a gente não dormir, né? Só para a gente não dormir, em nome de Jesus. Eu me lembro, né? Quando eu estava namorando com a Isane, né? Aí quando eu estava namorando com a Isane, e uma vez ela olhou para mim assim, ela falou assim, você é o homem da minha vida, né? Você é o homem da minha vida. Mentira, ela não falou isso não, só para você não dormir. Né? Ou seja, nós se preparamos, nós se organizamos, né? Ou seja, nós precisamos entender aquilo que Deus tem para a nossa vida. Olha que a palavra do Senhor diz, Jesus falou em Lucas capítulo 14, versículo 28 e 30, um texto muito conhecido, diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro, não se assente e calcule o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-las? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-lo, todos os que viram rirão dele, e dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar, né? Palavra de Deus. Então Paulo entendeu que o princípio de Deus para avançar é o princípio da preparação, da organização, do planejamento.
Então Paulo se recolheu, Paulo se retirou, Paulo não foi de qualquer jeito. Paulo estava bem preparado quando ele fez a sua primeira viagem missionária. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então se prepare, que ele se organiza, coloca diante do Senhor, busca a presença do Senhor, se prepara, coloca o seu futuro diante do Senhor, coloca os seus projetos diante do Senhor, né? Procura, se dedica. Nós vivemos no tempo em tudo, centenas e centenas, milhões de informações chega todo mês, todo dia na sua vida, na minha vida, e nós precisamos ter uma fé inabalável para lidar com o que está acontecendo no mundo hoje, né? E às vezes a gente não dedica, às vezes a gente quer receber o poder de Deus, mas não consegue ler um versículo, um capítulo semana inteira. Às vezes nós queremos chegar aqui e receber tudo de Deus, mas passou a semana inteira, não orou, não buscou, não leu, não estudou e não sabe. Não é verdade? E nós precisamos entender, nós precisamos dedicar a nossa vida à preparação. Nós sabemos que Deus tem o melhor para nós. Tem uma frase de certo homem que diz assim: se você achar que estudo, educação é cara demais, experimenta a ignorância na sua vida. Se você achar que o estudo dá trabalho demais, se você achar que a educação dá trabalho demais, então experimenta a ignorância para você ver. Então, querido, se prepare, se organize, porque a Bíblia nos ensina que nós devemos preparar, nós devemos se organizar, nós devemos dedicar a nossa vida diante do Senhor, porque Deus vai operar na nossa vida, Deus vai agir na nossa vida, em nome de Jesus. Por isso que serve o namoro, antes de casar, não é verdade? É porque no namoro você vai ver se ele vai ter cabelo no futuro ou não. É no namoro que você vai ver, né, se ele tem vício ou não. É no namoro que você vai perceber se ele gosta de trabalhar ou não. É no namoro que você vai perceber se ele tem tanta dependência na vida, até para pegar um papel higiênico para entrar no banheiro. É no namoro que você começa a descobrir. É no namoro que você vai levar ele ou ela, ou principalmente ele, na casa dos seus pais. Ele entra no banheiro, demora muito, você começa a desconfiar. É no namoro que você vai ver se vai ser um príncipe, se vai ser um sapo na sua vida. É no namoro que você vai ver se ele vai ser um traste ou não na sua vida. E nós não se preparamos, por isso que serve o namoro. O namoro te prepara para o futuro. Depois que você entra nesse barco, não tenta pular do barco de novo, porque muitas vezes você vai pular do barco você vai se afundar e vai se afogar. Então, querido, nós precisamos se preparar diante de Deus em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo princípio, fé para seguir em frente. Olha o que diz a palavra do Senhor. Atos capítulo 13, versículo de 1 a 4. Vamos ler junto? Atos capítulo 13, versículo de 1 a 4. Vamos ler junto? Podem ler, gente. Aleluia, né? Fé para seguir em frente é a fé que leva eu e você a obedecer aos princípios de Deus, né? Uma fé que te leva você a avançar, seguir em frente, é uma fé que leva você a obedecer os princípios de Deus. Olha que diz a palavra do Senhor,
no versículo 4, enviado pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e daí navegaram para Chipre. Ou seja, Paulo seguiu os princípios de Deus. Paulo estava avançando por causa dos princípios de Deus. Ou seja, eu e você, nós não podemos viver de qualquer jeito. Eu e você, nós que temos os nossos negócios, às vezes, nós não podemos fechar qualquer negócio. Nós que somos servo de Deus e filho de Deus, a gente não anda de qualquer jeito. Nós andamos conforme os princípios de Deus. Se nós obedecemos os princípios de Deus, Deus nos honrará. Se nós andamos conforme o agir do Espírito Santo, Deus vai agir na nossa vida. Nós não andamos de qualquer jeito, a gente não vive de qualquer jeito, não construímos família de qualquer jeito, não criamos um filho de qualquer jeito, não trabalhamos de qualquer jeito, não estudamos de qualquer jeito, mas nós fazemos conforme a palavra de Deus, porque nós somos filhos de Deus e a nossa prosperidade vem dele, a nossa fé está baseada no Senhor e nada nessa terra vai nos abalar, porque nós estamos firmes na rocha, confiado na palavra de Deus, aleluia. Então nós não podemos viver de qualquer jeito, querido. Você não pode viver de qualquer jeito. Você não pode andar de qualquer jeito, mas você tem que viver de acordo com a palavra do Senhor. Paulo obedeceu a palavra do Senhor com Barnabé, o Espírito Santo foi guiado de cidade em cidade, de povos em povos, de lugares em lugares, de casa em casa, e a palavra de Deus diz que Deus fazia por intermédio de Barnabé e Saulo, sinais e prodígios seguirão eles até o final da sua viagem. Por quê? Porque eles obedeciam a palavra de Deus. Querido, eu quero dizer nessa noite para mim e para você, guarde isso no seu coração. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, Deus vai honrar a minha vida, a minha casa, a minha família, a minha descendência, a minha geração. Deus vai honrar para todos sempre, em nome de Jesus, amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então nós não vivemos de qualquer jeito, não fechamos negócio de qualquer jeito, a gente não prospera na falência dos outros, nós seguimos a palavra do Senhor. Nós vivemos no tempo, numa sociedade onde quer tirar proveitos em tudo, onde as pessoas seguem a lei do Gerson. Você sabe o que é a lei do Gerson? É que vive dando golpe nas pessoas, só quer tirar vantagem em tudo. Mas nós, como filho de Deus, nós seguimos a lei de Jesus, a palavra de Jesus, nós seguimos a Bíblia, nós seguimos a palavra do Senhor, porque nós somos filhos de Deus, em nome de Jesus. E quando nós seguimos o Espírito Santo, e o Espírito Santo começa a agir na nossa vida, querido, que nós possamos a entender o poder da palavra de Deus, do agir do Senhor. Nós começamos a entender que Deus tem o melhor para nós, Deus tem coisas grandes e infinitas para fazer na nossa vida, em nome de Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, querido, o mundo vai dizer para você, o mundo é dos espertos, mas a palavra de Deus vai dizer para mim e para você, o reino de Deus é dos fiéis. O mundo vai dizer para você, o mundo é dos espertos, mas a Bíblia me ensina, eu e você, que o reino de Deus, as bênçãos do Senhor, é para os fiéis. Fiéis à sua palavra, fiéis ao Senhor, fiéis aos ensinamentos de Jesus. Então nós precisamos obedecer. Se nós queremos avançar, crescer, prosperar, nós precisamos seguir os princípios de Deus. Nós não podemos crescer de qualquer jeito. Tem gente que quer crescer por fora, mas por dentro está morrendo, quer prosperar de qualquer jeito, mas por dentro está indo à falência. Então a Bíblia nos ensina que antes de eu e você crescer por fora, nós precisamos crescer por dentro.
Nós precisamos crescer na palavra de Deus. Nós precisamos obedecer os mandamentos do Senhor. Você acha que foi fácil para Paulo obedecer os princípios de Deus? Você acha que foi fácil para Abraão? Abraão, sai da sua terra, no meio da sua parentela, vai para um lugar que eu mostrarei para você. Você acha que foi fácil? Você acha que foi fácil Abraão chegar diante da sua esposa? Olha, a partir daqui nós vamos seguir. Nós vamos para onde, Abraão? Eu não sei. Você acha que foi fácil para Abraão falar isso para sua esposa? Mas a Bíblia nos ensina que Abraão foi considerado o pai da fé, porque ele obedeceu os princípios de Deus. E nesse momento, nessa noite, e a palavra de Deus está dizendo eu para mim, se nós queremos seguir em frente, nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Amém? Terceiro, louvado seja o nome do Senhor. Terceiro, vamos ler Atos capítulo 14. Atos capítulo 14, versículo 19 e versículo 21. Podem ler. Atos capítulo 14, versículo 19 e 21. Aleluia. Aleluia. Isso aconteceu na sua primeira viagem missionária. Paulo foi na cidade de Listra e Derbes. Paulo começou a pregar na cidade de Listra. Paulo começou a pregar, então chegou uma grande multidão. E no meio dessa multidão, se você for ler, você vai ver que havia um paralítico. Um paralítico. E Paulo olhou para o paralítico, Paulo viu que tinha fé para ser curado. E Paulo falou: você tem fé para ser curado? Levante-se e anda. E o paralítico andou. Quando a multidão viu aquilo, uma multidão correu para adorar Paulo e Barnabé. E Paulo falou assim: olha, não faça isso, eu sou homem igual a vocês. Aí chamaram Barnabé de Zeus e Paulo de Hermes. Por quê? Porque eles pregavam a palavra de Deus. Então, os judeus viram o que estava acontecendo. Alguns judeus foram até lá, convenceram a multidão para apedrejar Paulo. E eles apedrejaram Paulo, deixaram ele quase morto numa calçada. E quando Paulo se levantou, Paulo viu que estava cercado de pessoas, ou rodeado de pessoas. Por isso que o terceiro princípio que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite é fé que levam a você perseverar diante das incertezas da vida. Fé que leva você a perseverar diante das incertezas da vida. Quando Paulo acordou, Paulo viu que estava cercado ou rodeado de pessoas. Não é isso que acontece conosco hoje. Todos os dias nós levantamos da nossa cama, nós estamos cercados de quê? De problemas, de tribulações, de pecado, de tentações. Nós estamos cercados, mas a Bíblia diz que Paulo se levantou e seguiu em frente para a próxima cidade. Quando nós temos a nossa fé em Deus, não importa o tamanho do problema, mas o que importa é acreditar no Deus infinito. Então Paulo estava cercado, rodeado de pessoas. Talvez você está sentindo assim, rodeado de problemas, de tentações, de temores, de dúvida.
Talvez o teu passado, vive corroendo a sua vida, mas nessa noite, faça que nem Paulo, se levanta, olha para a frente, porque Jesus está com você e as portas já estão abertas, é só você seguir em frente, porque Ele vai operar na sua vida e na minha vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo seguiu em frente, mesmo diante da incerteza da vida. E às vezes nós sentimos assim, às vezes nós não temos mais esperança, às vezes nós vivemos num mundo complicado de viver, tribulações, incertezas, muita conta, um capitalismo cada vez mais, a inflação está alta, as coisas que você comprava antes, agora você não consegue mais comprar, mas lembre-se dessa palavra, que o nosso Deus, o nosso Senhor está conosco, tudo que acontece nessa terra, Ele vai estar ao nosso lado, Ele que cuida da nossa vida, Ele que protege a nossa vida, Ele que abençoa a nossa vida. Guarde isso no seu coração, nós não estamos sozinhos, mas a presença de Jesus está conosco. Se a presença de Jesus está conosco, então nós temos tudo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Então nós precisamos de fé para continuar. Aleluia, nós precisamos de fé para continuar, não é verdade? Porque nós vivemos num tempo onde as pessoas são inconstantes na vida, Por isso que a Bíblia vai nos ensinar que a perseverança é a irmã da fé. A Bíblia vai nos ensinar que a continuidade ou a intensidade é mais importante do que a velocidade. Porque nós queremos que tudo acontece rápido na nossa vida, não é verdade? Mas a gente não consegue esperar. A Bíblia vai nos ensinar que a continuidade, dia por dia, é mais importante do que a velocidade na sua vida. Talvez você não consiga esperar, mas Deus está dizendo, espera. O esperar, para mim e para você, quando vem de Deus, é preparação. Quando Deus fala que não, é livramento. Quando Deus fala sim, é bênção na nossa vida. Aleluia. Então Paulo se levantou, Paulo não desistiu, Paulo avançou na vida, Paulo poderia dizer muito bem, olha, para mim acabou aqui. Eu fiquei quase morto nesse lugar, eu vou embora desse lugar, não vou mais seguir em frente, não quero mais saber da vida missionária. Mas Paulo fez totalmente ao contrário. Paulo perseverou diante das incertezas da vida. Paulo não sabia o que estava acontecendo, Paulo não sabia o que ia acontecer na próxima cidade, mas a sua fé estava no Senhor Jesus. Não é isso que às vezes que acontece conosco, E às vezes quando uma coisa dá errado na nossa vida, nós queremos abandonar tudo. Nós queremos desistir, não é verdade? Nós queremos abandonar, nós queremos pular fora. Mas a Bíblia nos ensina que a bênção chega na nossa vida através da nossa perseverança. Qual é o maior presidente dos Estados Unidos? Alguém sabe? O maior presidente dos Estados Unidos, qual é? Abraham Lincoln, certo? Abraham Lincoln é considerado maior presidente de todos os tempos dos Estados Unidos. Só para você ter uma ideia, Abraham Lincoln era capitão do exército, cristão, crente, assim como nós. Era capitão do exército, ele foi para a guerra. Deu tudo errado na vida dele. Ele voltou como soldado, não mais como capitão. Aí ele foi tentar a vida nos negócios. Começou a abrir uma empresa. Deu tudo errado, levou à falência. Aí ele foi tentar a vida na advocacia. Deu tudo errado na vida dele. Aí ele foi tentar a vida na política.
perdeu 6 eleições em seguida. Quando ele foi eleito, se tornou o melhor presidente de todos os tempos dos Estados Unidos. Por que eu e você queremos desistir na primeira coisa que deu errado na nossa vida? Né? Que deu errado na nossa vida. Albert Einstein, na 6ª série, ele foi reprovado. Os professores, o seu professor chamou seus pais, diz assim: olha, leve esse menino a um tratamento, porque esse menino apresenta mentalmente lento. Se Albert Einstein fez o que fez, era mentalmente lento, imagine nós então. Maior jogador de basquete de todos os tempos, Michael Jordan, foi barrado porque não conseguia lançar a bola. Ele se tornou o maior jogador de basquete de todos os tempos. Vamos para a Bíblia agora. José viveu o que viveu, foi lançado no poço, foi vendido como escravo, foi parado na prisão e depois se tornou governador do Egito. Paulo foi espancado, apedrejado, largado numa calçada, se tornou o maior apóstolo do Novo Testamento. Jesus começou a maior empresa, ou a maior instituição, que é a igreja. Ele começou com o quê? Com 12 homens, e a igreja de Jesus já dura mais de 2000 anos, e continua a durar, e vai ser durado para sempre. Por que nós queremos desistir na primeira coisa que deu errado na nossa vida? Então, querido, seja perseverante, mas não confundam perseverante com teimosia. Teimosia, Deus fala para você, isso não é para você, e você vai insistindo, aí quebra a cara. Mas, querido, nós precisamos ser perseverante diante das situações da nossa vida, amém? Quarto, para a gente terminar, porque nós temos ainda programação. Vamos ler Atos, capítulo 14, vamos ler o versículo 19 novamente. Versículo 19, vamos ler junto. Aleluia. Olha que diz a palavra do Senhor. No dia seguinte, parte B. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Partiram. Não ficou parado, não voltou, mas ele seguiu em frente. Quarto princípio, fé que leva eu e você a seguir em frente, é a fé que olha além das impossibilidades da vida. Guarde isso no seu coração. Havia dor, sim. Olhar além da impossibilidade não é negar o problema. Não é dizer, olha, não tem problema, está tudo ok, só na bênção, né, só alegria. Não. Problema nós temos. Olhar além do problema não significa você negar um diagnóstico. Olhar além da impossibilidade não nega que você está enfrentando uma crise. Mas o que a Bíblia nos ensina? Quando nós olhamos além da impossibilidade da vida, é porque nós estamos depositados os nossos olhos no Senhor. Nós estamos olhando as coisas com o olho da fé. Não adianta você cantar ou pregar na igreja, falar do amor de Deus, se você não tem fé suficiente para avançar na vida. Ou seja, não adianta você nascer na igreja, se você não olhar, não viver com a sua fé baseado na palavra de Deus. Não adianta você querer conquistar as coisas no reino espiritual, se você não tem uma fé verdadeira, baseados em Deus. Olha outro texto que eu não precisa nem ler. Em 2 Reis, capítulo 6. Não precisa abrir, não precisa ler. 2 Reis, capítulo 6.
estava tendo uma guerra entre o rei da Síria e o rei de Israel. Estava tendo essa guerra. Então o rei da Síria preparava uma emboscada para pegar o rei de Israel e não conseguia pegar. Não conseguia pegar, porque toda vez quando ele preparava a emboscada, o Senhor falava com Eliseu, o Eliseu ia até o palácio, falava para o rei: ó rei, não vai por aí, porque está um emboscado de tal lugar. E o rei então se desviava. E um belo dia o rei da Síria ficou revoltado. O rei da Síria falou assim: olha, alguém no meio de nós está falando, está dedurando um X9 no nosso meio, está falando para o rei de Israel. Por quê? Porque toda vez que a gente está tentando pegar ele, a gente não consegue. Essa pessoa vai morrer hoje. Quem é essa pessoa? Aí alguém levanta a sua mão, alguém chega diante do rei, falou: rei, não tem ninguém que está falando para o rei de Israel. É porque lá em Israel há um profeta. Se o Senhor entrar no seu quarto, falar, e o Deus dele revela tudo os seus planos. Aí o rei falou: onde está esse profeta? Está na cidade de Dotã. Aí o rei falou: organiza então, é um homem só, organiza o exército, vamos até lá e acabar com essa história. Então levantaram o exército, cercaram a cidade de Dotã, inclusive a casa do profeta. Quando o profeta então acorda de manhã, o seu moço acorda de manhã, ele abre a porta da sua casa, da casa onde eles estavam, o moço olha, ele viu que estava cercado de inimigo de um exército grande. Ele ficou desesperado, ele entrou lá e falou para o Eliseu: lascou, é o nosso fim, agora não tem jeito. Porque lá fora está um grande exército nos esperando. Eliseu não falou para ele: olha, vamos fazer 7 dias aqui, vamos dar uns 7 voltas aqui, vamos fazer isso aqui. Não, Eliseu fez apenas uma oração. Guarde isso no seu coração. Eliseu falou assim: olha, agora vamos jejuar, vamos orar, vamos voltar. Não, Eliseu fez apenas uma oração: Senhor, abre os olhos desse moço. Essa foi a oração de Eliseu, para abrir os olhos do moço. Eliseu não chegou: olha, realmente tu está inventando, tu está mentindo. Não, havia um exército lá fora mesmo. Mas a oração de Eliseu: abre os olhos desse moço. Por quê? Porque maiores que está conosco do que está no mundo. Muito mais que está conosco do que está no mundo. Maiores que está conosco do que o exército inimigo. Por quê, querido? Nós precisamos olhar além das possibilidades da vida. Maior que está em você, maior que está em nós, em nome de Jesus. E a palavra do Senhor diz que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo a sua vontade. Aleluia, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé para a gente orar nesse momento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Mas antes de nós orarmos, eu gostaria de deixar últimos versículos para vocês, que se encontram em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 25. Capítulo 25, capítulo 11, versículo 25 até o versículo 28. Olha que diz a palavra do Senhor. Olha que diz a palavra de Deus. Paulo falando para a igreja de Corinto: 5 vezes recebi dos judeus e 39 açoites ou chibatadas. 3 vezes foi golpeado com varas. 1 vez apedrejados. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e dia exposta à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigos nos rios,
perigo de assaltante, perigo de compatriotas, perigo dos gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo entre os falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei de jejum, suportei o frio e nudez. Além disso, enfrentando diariamente a pressão interior, a saber, a minha preocupação é com todas as igrejas de Deus. Por isso que Paulo foi considerado o maior apóstolo do Novo Testamento. E eu e você, né? Nós poderíamos ser melhores pais dessa cidade, melhores maridos dessa cidade, né? Talvez você poderia ser melhor mãe dessa cidade, melhor funcionário, melhor estudante, melhor cidadão desse país, né? E nessa vida, nada vem de graça. Nessa vida nós conquistamos através de sabedoria e de muito trabalho. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero passar minha palavra ao pastor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que essa palavra fica no seu coração, né? Para você seguir em frente, você precisa que a sua fé, que te leva a você se preparar para o futuro. Se você quer seguir em frente, você precisa ter uma fé que leva você a obedecer a palavra de Deus. Para você seguir em frente, você vai precisar de uma fé que leva você a perseverar diante da incerteza da vida. Se você quer seguir em frente, você precisa olhar além da impossibilidade da vida. Em nome de Jesus, que essa palavra fica com cada um de vocês. Amém? Então vamos orar, vamos agradecer ao Senhor diante dessa palavra, diante da palavra do Senhor. Lembre-se dessa palavra. Talvez essa palavra não faz sentido no momento para você, mas em algum momento essa palavra vai tocar no seu coração, vai dizer que é importante perseverar, que é importante obedecer a palavra de Deus, que é importante ter fé, que é importante confiar no Senhor. Que essa palavra toque no seu coração, que essa palavra te ensine a viver diariamente diante do Senhor. Que nessa noite você possa colocar o seu coração diante do Senhor e clamar a Ele, dizer: Senhor, eu estou aqui, eu preciso da Tua presença, eu necessito de Ti, eu preciso de Ti, Senhor. Oh Pai, começa a colocar esse momento diante do Senhor, que o Espírito Santo toca na sua vida nesse momento, em nome de Jesus. Eu não sei como você tem passado, enfrentado, o frio que você tem sentido, a fome que você tem passado, as tribulações, a luta interior que você tem enfrentado, mas lembre-se dessa palavra, que o Senhor está com você. Ele é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o nosso Paizinho, todos os dias está cuidando de nós. Aleluia. Em nome de Jesus, confia na sua palavra nessa noite. Ó Deus, nós estamos diante do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Pai, prepara uma semana, Senhor, para nós, Senhor. Nós entregamos a nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te obedecer, nós queremos entregar diante do Senhor, nós queremos viver de acordo com a tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus. Pai, nessa noite, se tem alguém aqui que precisa de um toque, precisa de uma cura, Deus, em nome de Jesus, Pai, nos ajude, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Guarde isso no seu coração, né? Eu deixei para falar, mas guarde isso no seu coração. A fé de Paulo tinha 3 marcas: era persistente, resistente e resiliência. Que essa palavra fica no seu coração, em nome de Jesus.